O Ateliê Renato Oliveira é especialista em aluguel de trajes de festas. Com um acervo diverso, garantimos que você encontrará o traje perfeito. E a nossa missão é oferecer uma experiência única com muita economia. São inúmeros clientes satisfeitos e você pode ser o próximo. Entre em contato conosco. 987960356. Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 85996535770. Seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, a afiliada querida TV Cultura comigo, Roberto Leão. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Muitos programas. 12ª temporada. Muito bom, muito bom. 476 Muitos feedbacks positivos. 76 horas de programa sobre espiritualidade laica e plural, tirando as dúvidas das pessoas e recebendo convidados ilustres que talvez não teriam espaço na TV pública do Brasil. TV aberta em geral, né? E eu aprendo, eu não sei as pessoas de casa. A gente recebe vários feedbacks, mas como eu aprendo com a Reconnect? Sim. O maior beneficiado somos nós, né? Porque a gente não perde nenhum programa. Exatamente. A gente assiste todos, até porque a gente participa deles, né? Mas é isso aí. Mas vou te falar um segredo, Roberto. Você sabe que todos os programas, pessoal, que vocês não sabem ainda, estão disponíveis no nosso perfil, no nosso canal do YouTube. Então, se você perdeu qualquer Reconnect, tem lá Reconnect Brasil, você vai na busca, Reconnect Brasil, é a primeira opção, você clica lá, tem todos os programas na íntegra. Eu nunca assisti nenhum todo. Sério? Sério. Olha, eu assisto aqui, né, ao vivo, aqui fazendo o programa, mas é que subo no YouTube, então tem que assistir de novo. Tem que assistir de novo. 2, 3 vezes. Mas eu aprendo muito. E é legal, porque quando você assiste uma vez, você capta algumas coisas. Quando você assiste de novo, você pega outras informações. Então, a dica é, assista cada episódio pelo menos 5 vezes. E não esquece de dar o likezinho, botar o joinha. Comenta, compartilha com teus amigos. Gente, você já ouviu falar, você deve ter ouvido falar aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Jogo de búzios, pai fulano, mãe fulana. Joga jogo de búzios, saiba o seu passado, presente, futuro, sabe o que está acontecendo na tua vida através do jogo de búzios. Você sabe o que é isso? Você sabia que esse jogo tem o nome de Eidilogum? Outra coisa, existem vários jogos de búzios? Vários temos oraculares que usam os búzios como forma oracular. Ou é só um, né? O que a gente vai debater hoje também. E para saber, esse cara já veio aqui no programa, é um amigo fantástico, um cara... gente finérrima, você não conhece, se você não viu o programa, tem o primeiro programa dele, você vai no YouTube e vê o primeiro programa dele. Ele que é Babalorixá de Candomblé, ele é Aloe Openã, Oloye Apenã, feito em África no culto tradicional. Nosso amigo Fábio de Odé, bem-vindo de volta. Muito bem-vindo, Fábio. Prazer tê-lo aqui novamente. Foi incrível a sua primeira passagem por aqui. Eu sei que transformou sua vida, você foi uma pessoa melhor. Nunca mais esqueceu esse momento da sua vida. Foi uma das coisas mais importantes da biografia dele ter passado pela Reconnect. Disserte Era o sobre. estúdio antigo ainda, né, Fábio? Era o estúdio ali, você lembra que não tinha esse fundo, né? Tá bem melhor, né? Tá bem melhor. Mas bom dia. Muito obrigado a todos. Obrigado pelo convite, primeiramente, né? Pelo carinho que vocês sempre me recebem. Obrigado à produção. E é um prazer estar aqui. E, de fato, sim, Betinho, foi muito bom para a minha vida estar aqui na Reconnect. Não só na dimensão das pessoas que se conectaram comigo,
mas na projeção que eu tive de pensar as oportunidades que a vida vem trazendo para a gente. E tá aqui é uma oportunidade muito boa de dividir aqui um pouquinho do conhecimento que a gente vai atribuindo na nossa caminhada. Fico muito feliz. Eu estou aqui diante de um babalorixá, sacerdote, estou diante de um tata de quimbanda, pai de santo de umbanda, juremeiro. Eu quero começar a fazer uma pergunta, só para a gente nortear e abrir aqui o tema. Mas é uma curiosidade minha, eu nunca tive essa oportunidade de perguntar. Quando é curiosidade dele é pior. Hoje eu tô para aprender. Dele é que a gente tá ferrado. Hoje eu tô aqui só para aprender, vou ficar só aprendendo com vocês. Mas eu quero que você me responda uma coisa, por que é tão comum os sacerdotes de religiões de matriz africana serem sacerdotes de várias vertentes? Você vê babalorixá, pai de santo, tata, o mesmo sacerdote, e quando é o cristianismo, que é a mesma Bíblia, o mesmo Jesus, isso não acontece. Porque aqui um sacerdote cristão, ele não é pastor de várias igrejas. E nas religiões de matriz africana isso é bem comum. Você responde, eu respondo. Vai lá você primeiro, você é o convidado de hoje, você responde ou completo. Então, a visão que eu tenho sobre isso é que nós que temos esse segmento, a gente tem como ideologia cuidar do outro. E os problemas, eles são diversificados. Então, tem pessoas que elas vêm até a nossa vida, que elas dependem de um determinado culto. Eu acredito muito que para você dar algo a alguém, você precisa ter. Então, na minha visão, alguns cultos é para a nossa melhoria enquanto ser humano, e outros é para que a gente possa exercer bem o fato de cuidar das outras pessoas, porque ser um sacerdote é disponibilizar seu tempo ao outro. Então, para dar, você precisa ter. Então, a gente se prepara também para poder ajudar a curar as dores do outro. Então, eu acho que é por isso que a gente é tão diversificado e precisa de ter preparações dentro de vários cultos. E acho que isso vai completando a gente enquanto sacerdote para poder atender melhor as pessoas. Porque, falando de África, quando você chega na África, se você chega com um determinado problema, eles vão te indicar para uma casa. Se aquela casa ela não resolve aquilo, ela vai te indicar para uma outra casa resolver aquilo. Aqui a gente tem como interesse poder cuidar de todo mundo que procura a nossa casa em si. Então, acho que é por isso tantas preparações. Essa é a minha visão, mas complete, por favor, Pai Bernardo. Eu parto muito da visão Bakongo, aí eu estou falando de povo banto, né? A Umbanda, ela sofreu muita influência do povo banto, né? O povo banto foi o primeiro africano que chegou no Brasil em 1534, né? Banto é da África subsaariana, né? Então eles não cultuam o orixá. A forma bantu de se espiritualizar é através do culto dos seus ancestrais. Aí deu origem o início do que seria no futuro a Umbanda, deu origem à Quimbanda, ajudou muito a questão da formatação, do amalgamento cultural com os indígenas para a formatação da Jurema, né? E outros cultos, tá? Então, na cultura Bakongo, ele tem uma máxima. Primeiro, uma máxima de comunidade. Então, as pessoas vivem em comunidade. E a segunda máxima é tudo que me soma me é válido e me fortalece. Muito bom. Então, o Bakongo, a cultura Bakongo, ele já tem essa cultura de eu não tenho isso, eu sou quimbandeiro, eu quero aprender uma prática mágica de Oxá, eu quero saber. Sim. Eu quero aprender. E isso, por um tempo, fortificou, felizmente ou infelizmente, aí não me cabe julgar, a catequização. Porque ele falava, tem um cara ali que andava sobre as águas e curava com barro e saliva. O cara, como é que eu faço para aprender isso aí? Como é que eu faço para aprender isso aí? Então, eles são universalistas. Cara, eu quero aprender. Eu não tenho isso. Eu quero aprender. Rapaz, eu quero aprender. É coisa de indígena. Eu quero aprender. Então, essa é a cultura Bakongo, né? Então, a gente herdou muito isso. Porque quando a gente pega, por exemplo, mesmo um tronco bantu, um tronco indígena, aí eu estou falando de Umbanda, Quimbanda, Jurema, é tudo o mesmo tronco. Muda culto e prática. Formatos, né? Muda formato. Muda como aquilo foi codificado, né? Aí vem o orixá, que aí eu acho o culto de orixá bem mais complexo pela sua antiguidade, né? Pela sua antiguidade, pelo que acabou que infelizmente se perdeu na diáspora. Sim. Né? Então eu acho mais complexo, por isso que eu não me atrevo a falar de orixá, por isso que a gente está com um especialista hoje para falar aqui sobre isso. Fábio, meu babá,
amigão, me diga uma coisa. Sua busca começou na Umbanda, depois Candomblé. Você, cara, tá pequeno para mim. Eu vou em África me especializar, né? Para você, quais foram os choque cultural? Eu não estou falando de comida, eu não estou falando choque cultural com que você há anos vinha praticando no Brasil e chegou lá e agora, né? Então, até você, como sacerdote, como babalorixá de Candomblé, você fazia uso do jogo de búzios. Sim. Né? Quando foi para a África, foi o que você achou do seu jogo de búzios, que você tinha aprendido no Brasil? Então, a cultura do que você acredita que é o jogo de búzio, né? O jogo de búzio aqui, a gente tem como um sistema adivinatório, né? Então, as pessoas têm como uma predominância achar que existe algum tipo de adivinhação. Perfeito. E essa colocação, ela nunca encaixou bem dentro de mim, porque eu nunca consegui entender Deus, Olodumare, fazendo um ser humano um melhor do que o outro, um com a capacidade melhor do que o outro. Ou com oportunidades melhores do que o do outro. Eu nunca consegui entender bem isso. Então, que merecimento é esse, né? Eu sempre entendi que o que diferenciava um sacerdote ou uma pessoa era o seu nível de dedicação. Eu falo para os meus filhos de santo até hoje que às vezes a gente trabalha até meia-noite. Eu falo para eles que a diferença é que quando dá meia-noite eles vão dormir. Eu vou tomar banho e vou estudar mais 40 minutos antes de dormir. Então, é uma obrigação minha estudar todo dia à noite mais um pouco para poder aprender e ter o que passar. Então, para mim, o que diferencia é o nível de dedicação. Então, quando eu cheguei na Nigéria, teve uma coisa que impactou muito. As crianças acordavam às 5h30 da manhã, a gente podia ver elas rezando. Elas estavam aprendendo os versos no caso de Odu Ifá, que eu vi. É muito comum lá você vê eles estudando, é didático. Então, é uma questão de estudo, é técnica. Não é somente uma prática, é uma cultura. É uma cultura, é técnica. Então, aquilo encaixou muito na minha concepção enquanto ser humano, porque é técnica. Então, qualquer pessoa que estudar, ela vai estar apta a desenvolver a técnica. Então, é uma tradição milenar, é uma tradição que já vem de famílias em famílias sendo repassadas, porém, é técnico. Quando vai fazer uma tradução, né, não uma adivinhação, vai fazer uma tradução de um Odu. Então, se aqui sai um Odu, Odu Oxé, em Iriaiku, qualquer pessoa que entende de Eren de Logum, ela tem que ser capaz de traduzir essa nomenclatura para a pessoa. Então, lá a gente vê um sacerdote sacando Odu, porém tem mais 10 sacerdotes sentados para falar daquele mesmo Odu para o consulente, ou para o devoto, ou para o filho, como queiram chamar. Porém, começa do mais novo para o mais velho, porque entende-se que o mais velho tem mais sabedoria sobre aquele Odu do que o mais novo, então o mais novo começa a recitar. Então ele começa a falar um pouco para você desse Odu, vai subir na escala até chegar nos mais velhos, que vem complementando toda a sabedoria daquele Odu para informação daquela pessoa que está ali buscando o aconselhamento do Eren de Logum. Você acha que a gente está perdendo tradição aqui no Brasil? Olha, eu não vou dizer que está perdendo tradição, mas eu acho que a inovação ela pode estar atrapalhando um pouco, porque... Distanciando da origem. Isso, porque se nós formos ver na tradição do Eren de Logum no Brasil, ele foi trazido pela família Bamboche, o Biticu, que é a família ao qual até eu pertenço hoje dentro do culto brasileiro. Então foi essa família que trouxe o processo de Eren de Logum, que transformou isso em algo apto para as pessoas poderem jogar, traduzir. E já existia a marcação de Ibo, já existia Odu. Acredito que está se transformando em algo que eu também não saberia dizer para vocês, mas está se transformando. Mas eu vejo que os antigos tinham, assim, um domínio muito paralelo àquilo que acontece em África. Então, os antigos jogadores de Eren de Logum no Brasil tinham uma tradução, tinham uma percepção muito parecida, idêntica ao que se acontece lá. Então, eu já conhecia jogo de búzios, falando de Odu. Eu já conhecia jogo de búzios com Ibo. Eu já conhecia. Quando eu cheguei lá, eu vi que existia, que não era uma prática aleatória.
existe lá. O problema é que hoje a gente vê que a mudança de como manipular o Eren de Logum está muito grande. E acho que isso sim pode estar deturpando um pouco o culto e atrapalhando aquilo que está sendo passado para as pessoas, né? Existe uma nomenclatura, né? Um nome se fala Ifá, né? Assim, o jogo de Ifá. Eu jogo Ifá, né? E principalmente no sudeste do país, a gente vê muita moda agora de eu vou me iniciar no Ifá. Sim, sim. Né? O que seria o Ifá e jogo de búzios? É Ifá? São duas coisas totalmente distintas. Porque Ifá é uma cultura de vida. Então, se você for em Nigéria, você vai ver pessoas que não são do Esin Orixá Ibile, ou seja, o culto tradicional iorubá, mas que segue a cultura de Ifá. Ou seja, Iwa Pelé, bom caráter, você ser um Aworerê, ser um bom filho. Então, isso são culturas de Ifá, mandamentos de Ifá, diferente da divindade Orumilá, que é a divindade cultuada, ou seja, dentro de Ifá. Porém, Orumilá, a gente está falando de Odu Ifá. Então, a forma de Orumilá traduzir para as pessoas é o Pelé Ifá, Iquim Ifá, é outro método. Eren de Logum, jogo de búzio, é de Olorixá, ou seja, pessoas que cultuam Orixá como a sua base de vida. Então, esse culto já vem das famílias de Obatalá, as famílias de Oyó, de Xangô, as famílias de Orixá. Então, Eren de Logum é um método para quem é Olorixá. Babalaô usa o Pelé Ifá ou Iquim Ifá para a sua tradução. Então, são outros métodos oraculares que se usa. Então, Ifá seria, na verdade, um culto também. Orumilá Ifá, sim, é um culto. Ifá é a cultura, mas são odus diferentes. Então, é errado dizer que eu jogo Ifá. Sim. Porque Ifá é uma cultura. É uma íntegra muito errado você dizer que você joga Ifá, principalmente você portando o jogo de búzio dizendo que você está jogando Ifá. Não consigo entender essa vertente, porque quando você chega na África, a maioria dos olorixás, eles não são iniciados em Ifá. Então, são coisas distintas, são cultos distintos. Aqui no Brasil, tem essa proporção de sermos iniciados em Ifá e sermos iniciados em Orixá. E jogar Eren de Logum e jogar o Pelé. Mas é uma coisa muito própria cultural daqui, Mas né? é própria cultural daqui. Lá não. Lá o Olorixá, ele joga Eren de Logum, porque aquele método é da família de Olorixá. Eri de Logum e Meri de Logum. É correto afirmar que são a mesma coisa? Porque Merin está ligado a utilizar a palavra que é por 16 búzios, né? Então, tanto faz Meri de Logum e Eri de Logum. Porque Merin de Logum está ligado à contagem dos búzios que usa para tradução. Os 16 odus principais, né? Eren de Logum é o método. Fábio, a gente vê que existe essa proliferação ou esse interesse maior nas religiões de matriz africana, religiões que cultuam ancestralidade, mortos, orixás, etc. A população em geral, muita gente está indo por esse caminho, ou está buscando, ou tem curiosidade em relação a isso, mas você vê que existe um culto mais superficial. Sim. E fica me parecendo que você ir em África, ou você estudar mais, ou você se especializar, acaba sendo algo um pouco mais para poucos, que acaba se restringindo muito a quem quer ser sacerdote ou para quem já é iniciado. Você acha que isso é um ponto positivo ou assim, seria melhor se tivesse mais acesso às pessoas para que a própria mistificação em relação às religiões fosse quebrada ou fosse amenizada? Betinho, essa pergunta ela me lembra a minha história de vida. Foi uma pergunta, inclusive, excelente. Né? Maravilhosa, não foi? Ela me lembra literalmente a minha história de vida, porque eu sou filho de preto, eu fui uma pessoa que eu cresci, não foi em berço de ouro, então perdi meus pais muito cedo. Isso me fez encarar a vida em uma realidade diferente das outras pessoas, né? Aos 14 para 15 anos eu já tinha que saber o que era entender, trazer recurso para mim e para o meu irmão de 13. Sobreviver, né? Sobreviver. Porque não tivemos naquele momento um amparo tão forte, por questões, acho que escolhas religiosas também. Então, assim, eu desde cedo
eu tive que lutar muito para ter dinheiro, para conseguir todas essas informações, porque eu acho que informação é algo muito caro no nosso país. Sim. Muito caro. Enquanto lá é uma cultura, aqui informação é algo muito caro para se ter. Mas eu consegui, fui abençoado pelos orixás, consegui vencer essa barreira. E uma das minhas lutas hoje é para fazer com que todo mundo tenha acesso ao mesmo tipo de material. E o que vai diferenciar uma pessoa da outra vai ser esses 40 minutinhos que ela dorme a menos para poder estudar. Essa é uma meta minha de vida. Eu sei que em alguns formatos, alguns sacerdotes nem apoiam esse pensamento, mas é uma visão minha pessoal e eu vou continuar nela, porque eu entendo que todo mundo deve ter acesso à informação. Se essa pessoa vai se dedicar muito a aprender para poder ou viver disso ou viver para isso, isso já é uma escolha da pessoa, mas dar essas escolhas para as pessoas é algo que eu luto. É um propósito teu. É um propósito de vida para que isso tudo chegue até as pessoas, né? E outra, não seria muito bom se você viesse numa consulta oracular e quando eu sacar o Odu para você, você já entender do que aquele Odu fala? Então você vai entender que você buscou um sacerdote, porque é normal alguém consultar para você. Você não consulta para você mesmo. Então alguém consulta para você, você vai por uma questão de confiança e não dependência. Porque você já entende o que aquele Odu está te dizendo, você vai escutar a sabedoria que o orixá traz para aquela pessoa lhe dizer, mas você também já tem uma base de entendimento sobre o que o orixá está querendo te dizer. É perfeito, ninguém vai ser enganado com isso, né? Babá Fábio, me diz uma coisa. O que as pessoas que procuram o Eridilogum podem esperar? O Eridilogum nós já falamos que é um sistema oracular, né, composto por 16 búzios, né, que aqui no Brasil chama jogo de búzios. Joguei búzios com o pai de Santal, joguei búzios. O que as pessoas podem esperar de um Eridilogum? Eu vou procurar o Babá Fábio, o outro sacerdote, para jogar búzios, por quê? E quais são as respostas que são possíveis da pessoa ter do Eridilogum? Eu vou falar por base técnica, né? Porque eu gosto de tudo que me parece ser real. Eu não gosto de nada muito lúdico. Então, tem uma passagem que diz que o destino do ser humano se divide em 3 partes. Akuleia, Akulebo e Ayema. O que seria propriamente isso? Akuleia. Aquilo que o ser humano escolheu vir passar na Terra. Diz que todos nós escolhemos nosso próprio destino diante de Deus, diante de Olodumare. A gente fala o que vai vir passar na Terra. Akulebo, aquilo que dá para ser transformado através das oferendas. Então é por isso que a gente faz oferenda, para transformar algo de negativo no nosso caminho ou fortificar uma tendência. Aquilo que a gente quer que aconteça, a gente também realiza o quê? Ebó. E existe uma outra passagem que se chama Ayema. O que seria isso? Karmas. Karmas que a família vem sofrendo, karmas que a família vem passando. Então, aqueles acontecimentos já vêm se repetindo. Ciclos repetitivos, né? Ciclos repetitivos, às vezes falta de prosperidade, a falta de... Casamentos mal-sucedidos, né? Minha avó foi mal-sucedida, minha mãe foi mal-sucedida, eu não consigo um relacionamento. Falta de fertilidade, vício é muito comum se repetir. O pai tinha um vício, o filho daqui a pouco tem, e aquilo vai se passando de família em família. E essa parte do destino se chama Ayema. Então a gente entende que através do Eridilogum, primeira coisa, a gente saca o Odu para ter informação do orixá. Se aquilo que a pessoa está passando é uma akuleia, uma escolha, é falta de akulebó, falta de oferenda, ou Ayema, tem que fazer uma quebra de karmas ligado à família. Então aí a gente entende como começar a tratar. Isso mostra que o jogo é individual, né? Porque a impressão que a gente tem é, você tem o Odu tal, todo mundo que tem o Odu tal tem o mesmo destino, tem a mesma característica. Você hoje está bem polêmico. Eu tô incrível. Mas espera aí, responde agora não. Vamos pro intervalo e ele responde, deixar essa para responder no final. Fica aí.
O Ateliê Renato Oliveira é especialista em aluguel de trajes de festas. Com um acervo diverso, garantimos que você encontrará o traje perfeito. E a nossa missão é oferecer uma experiência única com muita economia. São inúmeros clientes satisfeitos e você pode ser o próximo. Entre em contato conosco 987960356. Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 859-9653-5770. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, afiliada à TV Cultura. Aqui hoje com a gente, Baba Fábio Diodé, falando sobre Eridilogum, tá? Ele que é babalorixá de candomblé, foi um bandista, foi não, né? Ninguém abandona, deixa de ser, né? Feito em África, que eu não sei o nome do negócio, mas eu vou ler aqui, tá? Que é pesca, mesmo com a pesca não prometo falar direito. Pronunciar corretamente. Oloye Apenã. Correto. Ele é Oloye Apenã, que ele vai falar o que é isso depois. Antes dele responder a próxima pergunta, o Roberto, antes do intervalo, fez uma pergunta que eu tenho o maior prazer do mundo em cortar. Roberto, refaça a... Olha, era um momento. Eu tenho insights. Perdeu o insight, não lembro mais, tô brincando. Não, a gente estava falando sobre a questão da individualização. O jogo parece ser muito coletivo. As pessoas têm uma ideia de que o meu Odu é tal, todo mundo tem Odu tal, é igual a mim. Meio signo, né? Sim. Quem tem Odu tal tem as mesmas características de todo mundo, então não é uma coisa individualizada. Tendência comportamental, como se fosse signo, né? E parece assim que não sei, pra que eu vou jogar? Basta apurar e pronto, eu já vou saber o que vai acontecer, não tem uma coisa individualizada. E você falou aí de 3 questões que parece que individualiza mais o jogo, né? É individual. Não é coletivo. Não é coletivo. Eu tenho o meu Edu, é o mesmo do Bernardo, não quer dizer que a gente tenha... Não, vou explicar aqui agora um pouquinho para vocês. Primeira coisa, uma pessoa só consegue entender qual é o Odu dela se ela fizer Itefá, ou seja, Itelodu. Quem faz Ifá Orumilá sabe qual é o seu Odu de nascença dentro da cultura de Ifá. Eridilogum é Olorixá. Existe o seu Odu de iniciação. Então, quando você faz uma iniciação em Orixá, existe um Odu sacado dentro daquela iniciação que vai fazer o quê? Nortear. Qual é o Odu daquela iniciação? Então, ele é... O que esperar, né? Ele é temporário, sabe? Ele é passageiro. Olorixá não tem um Odu de vida, que é para a vida toda, é para aquela situação. Então, o que esperar daquela iniciação? É sacado um Odu, onde aquele Odu vem trazendo o que aquela iniciação deve trabalhar na vida da pessoa. Tem, né, Babá? Aqui no Brasil formatou-se essa cultura de sacar o Odu da pessoa de nascimento, né? Onde a pessoa destrincha ali qual é o destino dela, qual a tendência de comportamento, como o Roberto está falando, que é meio que começa a aparecer um signo, né? Aqui tem essa cultura até pela data de nascimento, né? Que eu já digo que não parte muito da cultura... Do culto original. Do culto original. É algo, talvez, sabedorias e saberes que as pessoas foram adquirindo com o tempo, juntando, e todo saber é bem-vindo, né? Mas não faz parte do culto tradicional. Da tradição. A tradição, ela diz que povo de orixá, você tem acesso ao seu Odu quando você faz uma iniciação. Até os 3 meses de vida também, né, Tata? Vai levar até os 3 meses de vida, né? Que é levado para os templos para sacar o Odu de nascimento, né? Isso. Esse já é uma cerimônia chamada Setaiê, né? Que tanto faz o povo de orixá faz, como o povo de Ifá faz. Então, o povo de Ifá vai fazer isso na criança, geralmente até os 3 meses, saca o Odu para entender
que tem no destino daquela criança. O povo de Lorixá também faz isso, e ali também já faz o quê? Os primeiros ebós, as primeiras oferendas para o destino daquela pessoa, ou seja, né, daquele ser, daquela criança em si. Então, Odu é uma coisa para quem se adentra dentro do culto. Então, é um Odu definitivo. Odu passageiro, Odu aleatório, Odu que ele é temporário, é esses que quando a gente vai sacar o jogo, temporariamente você está sob influência daquele Odu. Você é uma pergunta aqui. Muitos babalaôs, babalorixás, sacerdotes de Umbanda, por as religiões, né, por esses cultos serem com base na oralidade, né? E sim, tem muitos que são muito sábios em seus saberes, mesmo não tendo uma educação formal tão embasada, né? Mas acaba que tem a cultura de porque é. As coisas são porque são. Mas por que são? Porque são. Né? Tem essa cultura aqui no Brasil, né? Seja sacerdote de Umbanda, de Quimbanda, de Candomblé. Mas meu baba, meu tata, meu pai, por que as coisas são assim? Porque é. Né? O senhor já tem uma bagagem cultural, apesar da infância difícil, tem uma bagagem cultural mais elaborada, você nota pela comunicação, tem várias viagens internacionais e tudo mais. E eu queria te perguntar uma coisa, o que é o ebó? Sem uma forma de porque é, né? É uma limpeza? É uma limpeza? É uma oferenda? No Brasil se tem uma imagem de você tem que fazer um ebó. O que é ebó? Limpeza. O que é ebó? Você vai jogar, você procura um pai de santo, joga o oráculo, joga o Eridilogum, fala, você tem que fazer um ebó. O que é o ebó? Ebó. A tradução seria oferendar. Então, o ato de oferendar é ebó. O intuito quando você vai sacar um jogo para alguém sair ebó, você primeiro entende se é comportamental, porque às vezes o ebó é mudança de comportamento. Não adianta a pessoa fazer várias oferendas, se ela não mudar o comportamento, ela não vai atingir. Às vezes o ebó, ele pode ser um sará. O que é um sará? Dividir um pouco do que você tem com as outras pessoas. Isso é ebó, se chama ebó sará, ebó itutu, ou oferendar. Ou seja, a oferenda através de imolação, a oferenda através de adimum, que são as comidas. Isso seria bibó orixá ou itutu. Eboriru, o ato de rezar para o destino da pessoa. Então, ebó saraiê, que é o mais conhecido aqui no Brasil, sim, que é o ato de passar um elemento num corpo de uma pessoa para descarregar ou para potencializar alguma energia que aquela pessoa queira. É porque a nossa cabeça, ela geralmente leva a palavra ebó para algo que precisa tirar, eliminar. E não é propriamente. Às vezes é emanar também, né? Às vezes é emanar para que aquela pessoa... Equilibrar, para que aquela pessoa consiga... Ou seja, ela consiga efetuar, ela consiga realizar aquilo que ela veio buscar. A gente vê nos ebós que tem ebós com menos elementos, com mais elementos, mas para o consulente, quanto mais elemento, quanto mais coisas assim, né, espetaculares, melhor. Tem uma emolação, tem uma pólvora. Mas o que é mais importante para o ebó? É o elemento ou a crença de quem está fazendo que vai ter uma mudança ali? Eu acho que... Precisa de crença. Precisa que a pessoa acredite ou o ebó funciona por si só? Eu não acredito, eu estou ali, vou ver qual é, os elementos, quer dizer, a dinâmica do ebó, a ritualística, ela funciona sem o pensamento do consulente? Olha, eu não sou uma pessoa muito ligada à questão do pensamento, tá? Mas eu acredito na aceitação. A pessoa precisa aceitar fazer o ebó, ela quer fazer o ebó. Então, a aceitação para que o ori dela aceite o que está sendo emanado. Porque o que a gente entende? Tudo que é rezado é oferendado para que o ori daquela pessoa, a própria cabeça daquela pessoa aceite aquela energia. Então, para mim, o maior poder de conexão com a espiritualidade é através da reza, através da oração. A oração é o que faz a diferença. Os elementos, eles são para poder traduzir para a divindade o que você está precisando. Por exemplo, se você... Dá uma referência para a entidade. Se você oferecer para uma entidade um ovo cru, o ovo cru é um elemento para tirar negatividade, mas ele cozido é para atrair prosperidade. Se você oferendar banana entende-se que é para prosperidade, riqueza. Cana-de-açúcar, irequê, é para que a pessoa tenha uma vida doce, a pessoa tenha oportunidades na vida. Então, os elementos, eles significam algo para a divindade. Então, se é um ebó,
é feita para prosperidade, vai ter elementos que signifiquem prosperidade, para que a divindade, desde quando ela olhe para os elementos, ela venha receber, ela entenda que o pedido está sendo sobre prosperidade. Os animais, Eledé, porco, é um animal ofertado para prosperidade. A galinha, proteção. O galo, para que uma pessoa tenha caminho. O abucó, que é o bode, ele é feito para transmutar a energia do corpo humano, ou seja, aquilo que está negativo é ficar positivo. Então, tudo tem um porquê. Os elementos, eles não são aleatórios. Todo elemento, ele significa algo para o ebó. Agora, a aceitação da pessoa sobre o ebó, eu acho que ela é de extrema importância. E como eu falo para vocês que eu gosto de tudo que seja muito palpável, o ebó, para mim, ele tem a parte comportamental, a sabedoria do sacerdote em si, também acho que conta muito, mas também tem uma coisa que ela é muito importante as pessoas entenderem, que é merecimento. O Olodumare não vai proporcionar nada a ninguém que não mereça. E a Mioxorongá não vai permitir com que você fique com nada por muito tempo que você não mereça. Ou você pode até adquirir aquilo através de magia, mas você vai perder algo na sua vida em troca daquilo. Isso é comprovado com todos os estudos que eu venho fazendo, toda a conexão que eu tenho com grandes sacerdotes. Mas qual é a visão de... que assim, os entendimentos e as visões vão mudando com as culturas, né? Sim, sim. Na visão... Aí você pode até fazer um comparativo da visão do Baba Fábio e da visão Iorubá, ou pode ser só na visão Iorubá ou só na sua visão, você fica à vontade. Qual é a sua visão sobre merecimento? Merecimento, a minha visão em si, Pai Bernardo, é que... Deus. Deus vai julgar, Orixá vai julgar. Quem julga? O merecimento é baseado no entendimento moral e ético de quem? Quem julga se você merece ou não. Então, nós temos uma divindade cultuada dentro do culto que se chama Yami Oxorongá. É a grande mãe protetora e a grande mãe que tem como função corrigir o ser humano. Essa é a função da mãe, corrigir, preparar o ser humano para a vida. Então, às vezes atrás da P também, né? Ou seja, 50% das vezes é assim. Então, a gente entende que essa divindade, essa grande mãe, ela permite com que tenhamos ou não tenhamos algumas coisas na vida. Por isso você vai ver muito comum dentro dos cultos sempre ter algum tipo de oferenda para essa grande mãe, mesmo que as pessoas não saibam que estão oferendando a elas. Existem várias coisas que as pessoas fazem dentro do culto. Eu vejo isso até mesmo dentro da Umbanda, quando eu chego em alguns recintos, que aquilo ali é uma forma de oferendar essa grande mãe, mas as pessoas têm uma nomenclatura diferente de como fazer aquilo. E eu acho isso mágico, porque o merecimento não vai ser um outro humano que vai lhe dizer. São as próprias divindades que elas vão entender se você merece realmente aquilo, se aquilo está no seu tempo. Porque o merecimento ele vai muito da cultura, do tempo, né? Sim, sim. Porque o merecimento está muito ligado, enraizado com arquétipos culturais, morais, éticos. E a moralidade ela é temporal. Sim, a moralidade é temporal. Uma coisa que era imoral no passado hoje é normal, já é comum, né? E coisas que hoje são normais que hoje são imorais eram normais no passado. Diz que a gente vê a vida com os olhos que melhor convém, né? Então, aí é questionamento para quem está assistindo, é assim, quem diz o que eu mereço e o que eu não mereço? Eu acordo todos os dias, de manhã, 5 horas da manhã para ir para o trabalho, trabalho incansavelmente, vivo para a minha família, faço o melhor do meu trabalho e não prospero. Quem diz que eu não mereço prosperar? Aí, ao mesmo passo, a pessoa fica dizendo, rapaz, a pessoa ali simplesmente ganhou na vida, né? Então, quem disse que ela merece e eu não mereço? Não acredita em sorte. Sim. Não, vamos falar para o pessoal de casa, né? Vamos falar para o pessoal de casa. Então, quem define o que é merecimento? Então, o que é merecimento? Aí eu acredito muito que essa pessoa, ela precisa de uma consulta com um bom sacerdote, para que o sacerdote aponte para ela, olha, aqui está seu erro. Você tem esses pontos fortes, mas esse ponto você precisa trabalhar. Dentro do Obará, tem uma passagem que ela fala muito disso. Fala dentro de Obará que uma pessoa é muito inteligente, que aquela pessoa ela tem uma alta capacidade de planejamento, de idealização, mas ela não tem potencial de realização. É por isso que diz que as pessoas, quando vão numa consulta dentro do Obará, elas precisam ou adquirir a execução, a execução,
ou atrair alguém que tem esse poder para estar ao lado dela, para que tudo aquilo que ela buscou floresça. Então, a sabedoria do Erin-de-Logum, a sabedoria dos orixás, ela vai fazer o quê? Você entender que você não está merecendo porque você não está dando o passo correto. Então, a você questão de merecimento está mais ligado à ação e consequência. Ação e consequência. Então, e quando você fala merecimento, parece, eu só me dou eu mal. Nasci com karma. Eu não mereço ser feliz. Não consigo acreditar que Deus fez isso. A minha interpretação de vida é: Olodumare fez todo ser humano para ser feliz. Só que algumas pessoas, elas estão enxergando o caminho da felicidade e outras não estão. E quero dizer que essa felicidade não está ligada à quantidade de dinheiro que você tem. Porque eu conheço muita gente que tem uma condição de vida financeira muito boa, mas está vivendo depressão. Está em depressão, está em doente, está infértil, não tem filhos. Então, assim, as bênçãos, elas se modificam na vida das pessoas. E as pessoas, elas têm que começar a entender que bênção não está ligado propriamente só em você ter dinheiro. Ou seja, eu tenho certeza que uma pessoa que ela quer muito ter um filho, se ela descobre que não tem... Ela daria tudo para ter aquele filho. Possibilidade, ela daria tudo para ter aquele filho. Então, as bênçãos, elas são modificadas. Então, eu mesmo sou uma pessoa que, quando estava novo no casamento, queria ser pai, eu achava que era minha esposa que tinha um problema, e depois não era, fui procurar saber, eu tinha um problema, e que tinha que tomar uma medicação e tudo, mas fui abençoado com 2 filhos. Então, a gente entende que quando o orixá, ele te apoia, você consegue, às vezes, modificar escolhas de um destino, sabe? Então, o merecimento que eu falo é sobre a pessoa tentar também buscar boas referências, não se permitir, porque eu entendo que quando alguém te engana, aconteceu um erro dos 2 lados. Quem te enganou, mas você também se permitiu, com certeza, algumas coisas. Então, o que eu aconselho sempre é: precisa de um sacerdote, busque uma referência, busque entender quem é, busque entender a trajetória dessa pessoa, para você poder... Então, assim, só para a gente entender, é como se a gente nascesse com vários caminhos que vão dar no mesmo lugar, que seria o destino, e a gente escolhe que caminho seguir, é isso? Se é o mais turbulento, se é o de asfalto, se é o de pissarra. Mas o destino é um só. A divindade, elas vão te falar assim: olha, vai por aqui. Porque o que o Erin-de-Logum tem a propriedade de fazer? Quando você joga para uma pessoa, o jogo dessa pessoa sai em um estado de biku. Então está falando da morte, a morte está no caminho da pessoa. Então você precisa entender se é uma morte espiritual, ou seja, aquela pessoa está muito distante de concluir o seu destino, ela tinha que estar indo para a direita, ela está indo para a esquerda, ou se é uma morte realmente do ará, existe uma morte física prevista para aquela pessoa. Então o que o Erin-de-Logum vai fazer? Olha, você não deve sair por 7 dias. A pessoa pode não entender, mas é porque tinha um acidente para aquela pessoa passar dentro daqueles 7 dias, mas se ela não saiu de casa, ela não se encontrou com o Iku, ela não se encontrou com a morte. Então, Erin-de-Logum tem essa sabedoria para poder transmutar o que é de ruim na vida do ser humano. É por isso... Aí a pessoa que está lá em casa agora, fala assim, ó: mas quem sabe da morte e da vida é Deus. Se Deus quer, a pessoa morre. Eu não posso fugir. Eu não posso fugir da morte, porque quem manda é Deus. Qual a visão do culto tradicional em relação a isso? Olha, a gente não acredita nisso. Porque nós podemos concluir N situações. Com certeza vai ter muita gente que se cuida comigo assistindo esse programa. Vai falar assim: olha, eu tive 90% de negativa do médico e não fui. Então, foi Deus? Foi as divindades? A pessoa pode dizer assim: foi o livramento, né? Foi a misericórdia. Aí vai no que você acredita, sim, né? Sim. Então, para a gente, vem se constatando ao decorrer dos anos que a sabedoria modifica. Eu mesmo acabei de ter ontem um feedback de uma cliente que foi lá no terreiro agradecer, lá no templo agradecer, porque ela chegou lá e ela estava tendo um processo de câncer muito agressivo e com 15 nódulos. E ela foi ontem agradecer que ela foi fazer os exames agora, depois dos ebóis, e ela está com 80% do corpo recuperado. Ou seja,
falta 20 aí para a gente pedir as divindades. Então, se a gente seguir por essa lógica, a pessoa não morre nunca, vai ser eterno. Porque quem é que quer? Tem muita gente que aceita melhor a morte, mas tem gente que não aceita. Então vai estar sempre fazendo magia, vai estar sempre procurando algo para fazer. Do que ele falou do merecimento, né? A pessoa bebe, vai dirigir, pega o carro e dirige. Tá, tudo bem, mas eu faço tudo certo. Eu faço tudo certo, eu tenho meu sacerdote, eu faço... Quem é que faz tudo certo, Roberto? Não, mas a minha pergunta é... A pessoa, te responder, entendeu? A pessoa acha que é eterno. A pessoa nunca vai chegar uma hora que ela vai ter que aceitar que ela tem que morrer. Certo. E como é que a gente vai entender que não é a nossa hora, o que a gente pode prolongar um pouco mais? O que a gente entende como vida? A vida é um bom cumprimento do destino. Então, quando Fábio Nascimento Franco, que é meu nome, tiver cumprido tudo aquilo que Olodumare me determinou, tudo aquilo que eu disse diante de Olodumare, está na hora. Aí sim está na grande hora. Mas quando uma doença, ela pega o seu corpo antes da hora de você completar seu destino, um acidente pode acontecer com você antes da hora de completar seu destino, o Ebó transforma. Porque o que a gente acredita? Existe a Jogumbi, ou seja, guerreiros do mal que provocam o quê? Morte na vida das pessoas, doença na vida das pessoas, miséria na vida das pessoas, Ebá, estagnação na vida das pessoas, Ejó, mentira na vida das pessoas. Então, o que a gente entende? Quando isso é provocado por a Jogumbi, existe transformação, sim, no destino das pessoas, porque aquilo não era um natural do ori daquela pessoa. Agora, quando o ori daquela pessoa já cumpriu tudo que tinha para cumprir aqui, você cumpriu as suas metas, você vai ter vida agora em um outro local, porque os iniciados não morrem. Ô Babá, você está fazendo, você vai estar desenhando, vai lançar um curso para quem quer aprender Iri de Logum, é isso? Esse curso será presencial, será online, como é que vai ser esse curso? Então, eu tenho algumas aulas que eu estou dando presenciais, mas estou lançando um curso agora online para aquelas pessoas que elas não conseguem ter esse acesso presencial, para que elas possam estar entendendo mais sobre o Iri de Logum, ela possa estar absorvendo mais sobre a técnica e aí facilitar a vivência dela após. Tem que saber já alguma coisa de Iri de Logum ou será um curso do zero ao jogo? Não, é do zero ao jogo. Mas a pessoa que termina o curso já pode jogar? Não aconselho, porque você precisa de um sacerdote para te fazer preparações para você jogar. Porque para você jogar, existe uma conexão que deve ser feita com o Iri de Logum. Ou seja, a gente chama de orixá de Dá. É como se fosse uma pactuação, uma iniciação. Eu não gosto da palavra iniciação, porque iniciação lembra aí do Xu, ou seja, o axé implantado no ori da pessoa. Mas seria uma pactuação com o orixá de Dá, ou seja, o orixá da sua sabedoria, que isso vai diferenciar. Às vezes o meu é o Batalá, o seu pode ser o Iá, o dele pode ser o Oxóssi. Cada um tem um orixá em si que vem lhe trazendo informações de como cuidar das pessoas. Então isso seria o orixá de Dá, o orixá da sabedoria. E existem obrigações para que esse búzio ele não seja normal, para que esse búzio consiga se conectar com o Odu e com as divindades. E existem preparações feitas no seu corpo para que seus olhos enxerguem de verdade o que o búzio quer lhe mostrar. Seus ouvidos escutem de verdade o que a espiritualidade está lhe trazendo. Mas será possível fazer isso depois do curso, Babá? Assim, a pessoa que não sabe de nada, não sabe, não tem outras práticas, qualquer outra prática, qualquer outra religião, e fala, eu quero esse sistema. Ele é um exímio jogador de baralho cigano, ou runas, mas eu quero esse sistema oracular, me interessei por esse sistema oracular. Ele consegue fazer esse curso do zero ao jogo e depois fazer esses processos com o senhor? Isso. Aí a ideia é essa. A ideia é não chegar do zero, já ter uma noção. A ideia é a pessoa fazer essa preparação para ela poder estar... Qualquer pessoa pode, Babá, ou tem que ter um jogo para poder dizer se tem caminho ou não tem caminho no Iri de Logum? Não consigo acreditar nisso. Então qualquer pessoa pode ter acesso ao oráculo? Porque essa pergunta ela é até bem polêmica. Eu até vi um sacerdote bem conhecido falando que alguns nasceram, outros querem ser. Quem não quer ser? Então, algumas pessoas podem querer sonhar, outras têm aquelas pessoas que roubam seus sonhos e não deixam que elas sonhem. Então eu falo, todos podem ser aquilo que querem ser. Todos nós somos iguais diante das divindades. E se você quer, assim, aprender, se você
entende... Independente da religião, independente da crença. É independente. Se você quer dedicar seu tempo ao outro, quer dedicar seu tempo às divindades, você vai aprender porque é técnico, você vai conseguir traduzir e você só deve preparar o seu corpo e, lógico, né? Jogar búzio, sacar Odu, ter Eren de Logum, vai desde uma postura enquanto sacerdote, aprender, que nesse curso eu também falo sobre isso. Você precisa ter uma postura adequada, você precisa ter uma fala assertiva com o seu filho, com o seu consulente. Então, não é uma coisa que você fala o que quer, como quer, da forma que quer. Você está ali primeiro para ouvir. Então, isso é muito importante, que você vai direcionar pessoas. Então, ser um direcionador precisa de uma boa preparação. Perfeito. Muito bem. Você quer mais informações sobre esse fantástico, sobre Eren de Logum? Você quer mais informações sobre o culto tradicional? Você quer mais informações sobre ebó? O que é ebó? Se você precisa de um ebó, se você precisa equilibrar algo em tua vida, se você está distante do teu destino, do teu caminho, o que é que está acontecendo de errado na tua vida, procura. E sobre o curso, você quer aprender... Reconnect indica. Esse curso é indicado pela Reconnect. Total, se você quer aprender a cuidar das pessoas, seja é oraculista ou não, quer agregar aos teus conhecimentos ou não, você procura aí o Baba Fábio, vai sair aqui, o Léo Kazumba, nosso editor fantástico, vai colocar o contato aqui do Baba Fábio. Baba Fábio, é sempre um prazer tê-lo aqui. Passa rápido, né? De verdade. Pai Bernardo, Pai Betinho, muito obrigado pelo carinho, pela generosidade. A gente sempre está aqui muito nervoso para poder falar, mas vocês fazem a gente se sentir em casa. Agradeço muito, que o Lodumar e abençoe. Sempre que quiser, aqui está aberto para você. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Babá. Obrigado, Roberto. Obrigado você. Né? Tá malhando? Um bocado de tempo, né? Agora, né? Tá revelando. Tá dando certo. Obrigado a você que mais uma vez abriu as portas da sua casa para a Reconnect. Que você tenha, se você está vendo a gente no domingo, no seu canal 5.1 HD, às 2h30 da tarde. Então tem um excelente restinho de semana, de final de semana, tem uma semana abençoada. Tá? É o nosso desejo aqui da Reconnect. Se você está vendo aí nas redes sociais, desejamos sempre uma reconexão com a tua espiritualidade cheia de axé, cheia de fé, cheia de saravá, cheia de shalom, amém. De shalom, de amém. Obrigado por nos receber mais uma vez na sua casa. Até a próxima semana. Até a próxima reconexão. Eu acho que o Roberto está precisando assim, de uns 6 bolsos, não acha não? Assim, passar Tô assim, nada. 7.